Já está com a Justiça o inquérito com cerca de 1.200 páginas que investigou a queda da alça sul do viaduto Batalhas Guararapes, na Avenida Pedro I. O delegado Hugo Silva, responsável pela investigação, entregou nessa tarde 11 pastas contendo os 3 volumes do inquérito na Secretaria do Primeiro Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, com os depoimentos de 80 pessoas. O documento sugere o indiciamento de engenheiros encarregados das empresas Consol e Covan e funcionários da Sudecap. Ao todo, 19 pessoas foram indiciadas, inclusive o ex-secretário de Obras de Belo Horizonte e superintendente interino da Sudecap, José Lauro Nogueira Terroa, por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. 23 tentativas de homicídio, além de crime de desabamento. A tragédia em julho do ano passado provocou a morte de 2 pessoas e deixou 23 feridas. A Câmara de Belo Horizonte estaria dividida. É o que garante alguns vereadores. O resultado disso são centenas de projetos parados à espera de votação. Só hoje foram 25. Ninguém esconde que o atual cenário da Câmara de Vereadores da capital é de uma total divisão. São pelo menos 5 blocos que conseguem pouco discutir os projetos em pauta. Hoje tem uma divisão muito grande entre outras bancadas aqui dentro também e a base de governo encontra-se no momento não organizada para poder fazer as votações dentro da Câmara. E isso acaba impedindo também que a cidade caminhe para o lado melhor e ajudar o cidadão de Belo Horizonte. Essa divisão ela reflete exatamente o multifacetário olhar da sociedade aos nossos problemas. É um problema realmente de divisão que está tendo, não apenas de oposição, mas talvez de divisão até dentro da própria base aliada do governo. Nos últimos dias tem sido assim. A mesa diretora declara aberta a sessão ordinária e em 5 minutos é encerrada, por falta de quórum. 25 projetos não foram votados nesta quarta. Sessão encerrada, plenário vazio. Enquanto isso, mais de 800 projetos estão em análise aqui na Câmara dos Vereadores. Desde janeiro, 108 foram colocados em pauta. Mas acreditem, em 4 meses, os parlamentares conseguiram votar apenas 25 projetos, que incluem resoluções e emendas à lei orgânica do município. Joel tem pelo menos 40 projetos prontos para serem votados, mas diante da real situação da Câmara, vai ter que esperar. Quem fica prejudicado, às vezes, é o cidadão, né? E eu, como interlocutor desse cidadão, muitas vezes, vejo os projetos de nossa autoria prejudicados. Outro assunto em pauta na Câmara, que ganhou força nas últimas horas, é a abertura da CPI para investigar as obras do MOVE. Bastou a Polícia Civil indiciar 19 pessoas por causa da queda do viaduto Guararapes para o grupo a favor da comissão correr atrás das últimas assinaturas. Faltam apenas mais 5 assinaturas para a gente conseguir abrir a CPI nessa casa. O inquérito que a Polícia Civil entregou, ele aponta os laudos do crime que aconteceu. Mas eu acho que agora é a hora da Câmara Municipal assumir o seu papel, assinar essa CPI, para a gente saber para onde foi o dinheiro público dessas pessoas de Belo Horizonte. Para a base aliada do prefeito Márcio Lacerda na Câmara, a CPI seria usada como debate político. Eu acho que ela é muito mais política do que realmente técnica. A técnica, eu penso que ela já foi muito bem feita pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, nós temos aqui que parabenizar o trabalho dele. Agora eu penso que nós temos que abrir os processos administrativos, criminal e de perdas e danos para o município de Belo Horizonte. A abertura da sessão tem tido quórum, só que logo em seguida alguém pede verificação e a turma está achando por bem não garantir o quórum. Esperamos que amanhã nós vamos dar uma boa limpada na pauta. A população também, né? Nosso editor de política já está aqui a postos para analisar essas situações aí mostradas na reportagem. Nelly Neberg, boa noite. Fala uma coisa para a gente. Há uma explicação que a gente desconheça para ver esse impasse aí tão grande na votação? Boa noite, Monique. Boa noite. Assim, na verdade, o que está acontecendo é uma queda de braço entre a Câmara de Vereadores e o prefeito de Belo Horizonte. O vereador diz que há 5 blocos na Câmara. Eu reduziria para 3 blocos. Um bloco da situação, um bloco da oposição, Monique, e o bloco dos insatisfeitos, que é maior do que os outros 2. É mesmo? É exatamente. E o que eles fazem? Ficam só insatisfeitos? Insatisfeitos Não com votam? razão, porque eles se sentem desprestigiados pelo prefeito. O vereador, o deputado, o político, ele gosta de ser bem tratado pelo executivo. E nesse caso, o que está acontecendo é uma reclamação de pleitos, pedidos não atendidos, né, de nomeações, de obras, favores, e, portanto, não vota, fica nisso aí. Você vê, aliás,
Nós temos dito isso aqui já desde o início do ano, que a Câmara não tem votado projetos de interesse da Prefeitura, e a matéria, a reportagem mostrou exatamente isso agora. Vota outras coisas, mas não os grandes projetos que fazem a vida da cidade, fazem com que a cidade possa andar. É isso que está acontecendo. O bloco dos insatisfeitos é que está dominando e controlando a Câmara, é isso. Uma carência, vamos dizer assim, que precisa ser resolvida, né? Claro, eu tenho a impressão que, realmente, como disse o vereador Henrique Braga, a partir de manhã eles começam a votar alguma coisa. Há projetos importantes na Câmara, né? Não são coisas à toa, não. Há coisas importantes. É preciso votar. Tem que votar, como dizia o Ulisses Guimarães, da Constituinte. Vamos votar, pessoal. É isso mesmo. Agora, em relação à CPI dos viadutos, sai ou não sai, Lindenberg? Olha, eu tenho minha dúvida, viu, Monique? Eu acho que não vai sair, não. Tem uma comissão especial lá para isso, já foi criada para evitar essa CPI. O Juninho Paim está dizendo que faltam 5 assinaturas, mas o presidente da Câmara, o Elton Magalhães, está com um bloco de 12 assinaturas. É só juntar as duas ali, que vai dar muito mais do que 14 assinaturas, que é a quantidade necessária para abrir uma CPI na Câmara de Vereadores. Portanto, eu acho que vai ficar empurrando isso aí, apesar do inquérito ser forte contra muita gente aí. Lindenberg, você continua aqui comigo, porque a repórter Luciana Viana acompanhou agora há pouco o primeiro pronunciamento do Ministério Público sobre a investigação da queda do viaduto. Vamos ver. Por 3 horas, Maurício de Lana foi ouvido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo promotor Eduardo Nepomuceno. O projeto, tal como feito pela empresa, não seria a causa da demolição da queda do viaduto. Nós fomos demandados para proceder mudanças na estrutura, não concordamos e essas mudanças foram feitas contrariamente às recomendações do nosso projeto. Ele fala que tal situação decorreu da pressa, da exigência de um prazo por conta de Copa do Mundo, né? E que gerou depois a necessidade de fazer ajustes pontuais durante a execução das obras. De acordo com o promotor, pode haver indícios de que o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, saberia das falhas que levaram à tragédia que matou 2 pessoas em julho do ano passado. O que se tem de concreto nos autos são referências à participação dele em algumas reuniões. A gente precisa detalhar isso, né, que reuniões foram essas, quais foram os temas abordados nessas reuniões, porque os documentos existentes nos autos eles não permitem uma conclusão segura dessa participação. De acordo com o promotor, apenas o conhecimento do prefeito Márcio Lacerda em relação aos problemas não é suficiente para a punição. Os documentos existentes nos autos sugerem esse conhecimento, mas se você possa fazer qualquer tipo de imputação ou conclusão, você tem que ter uma segurança. E a segurança a gente precisa, então, colher mais elementos de prova para poder tê-la, né? Basicamente, a nossa investigação estava concluída, mas com o recebimento desse inquérito policial, a gente pretende avançar para verificar essa cadeia de responsabilidade, para ver se é possível encontrar outras pessoas que até então não tinham sido referidas durante a nossa investigação. Lindenberg, ficou bem claro ali que o Ministério Público realmente vai agir, né, vai pedir aí que a investigação continue. Agora, me fala uma coisa, com, né, o inquérito na mão da Justiça, o que pode acontecer daqui para frente em relação a essa investigação? Monique, eu disse isso aqui ontem. Foi mesmo. Que o promotor, o Ministério Público, talvez fosse além do que está no inquérito. E ele acabou de dizer aí que vai apurar a cadeia de responsabilidades. E a repórter Luciana disse que talvez o prefeito possa ser ouvido. Não é nada extraordinário o prefeito ser ouvido no inquérito desse tal, mas é preciso realmente chegar à responsabilidade final. Afinal de contas, um viaduto caiu, tantas pessoas morreram, tantas pessoas ficaram feridas. Quem é o responsável? Ou melhor, quem são os responsáveis? Está na mão do Ministério Público, que agora vai para a Justiça. A Justiça vai dar andamento ao que será agora não mais um inquérito, mas um processo. É preciso que, aliás, o promotor está muito firme no que está dizendo ali, apurar cadeia de responsabilidades. É isso que é preciso, apurar quem é o culpado ou quem são os culpados. Obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. Depois de ser adiada na noite passada, aumenta a expectativa para a votação do projeto que regulamenta a proposta da emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC das Domésticas. Gilca trabalha nesta casa como doméstica há 10 anos. Ela sempre recebeu benefícios que nem eram obrigatórios, mas se sente mais segura com os direitos regulamentados. No caso, assim, de acidentar, sabe que a gente está segurada, né?
bem melhor. A chamada PEC das domésticas já havia garantido 2 anos atrás jornada de trabalho de 44 horas semanais com 8 horas por dia no máximo e hora extra com adicional de 50%. Mas ficaram pendentes direitos como fundo de garantia obrigatório, salário família, adicional noturno, auxílio creche, seguro contra acidente de trabalho, indenização de 40% do FGTS na demissão sem justa causa e seguro-desemprego. Do Senado, o projeto que regulamenta os direitos das empregadas domésticas segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Mas mesmo depois de assinado, elas vão ter que esperar mais um pouco. Só depois de 4 meses as novas regras vão entrar em vigor. Este advogado trabalhista diz que das cerca de 7 milhões de domésticas, apenas 120 mil recebem o FGTS no país. Com a aprovação da PEC, elas passaram a ter os mesmos benefícios que os outros trabalhadores com registro pela CLT. É uma dívida que a sociedade brasileira tem com o empregado doméstico, que há muitos anos tratou o empregado doméstico de forma desigual. Então agora é uma forma de resgatar e valorizar o empregado doméstico que vinha sendo tratado de maneira diferente. E a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Desde que começou a recolher o FGTS da empregada, Eliana passou a gastar cerca de R$200 a mais por mês com ela. Mas garante, compensa. E para não aumentar ainda mais as despesas, dá folga para a Gilca em todos os feriados e também quando faz hora extra. Nós trabalhamos muito na base de compensação. Então, assim, é o dia que eu preciso, ela está aqui para me auxiliar, e o dia que ela precisa para alguma consulta médica, algum problema particular, ela compensa dessa forma, né? Acho que fica bom para as duas partes. O prefeito de Nova Lima, Cássio Magnani, vai receber da Câmara Municipal de Belo Horizonte o título de honra ao mérito por conta do decreto que criou o Parque Natural Municipal dos Fechos, uma área de 200 mil metros quadrados que agora será usada para ecoturismo e pontos de estudos ambientais para pesquisa. A região onde agora está o Parque Municipal dos Fechos é responsável pela produção de cerca de 500 metros cúbicos de água por segundo que abastecem os bairros da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Essa edição está terminando. A seguir, você acompanha as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Amanhã eu conto com a sua companhia novamente. Tenha uma ótima noite. Agora a gente acompanha mais umas imagens ao vivo aí da chuva, né, que começou no início da tarde e prossegue aí pelas próximas horas, segundo o clima-tempo, né, deve chover à noite e também amanhã. Obrigada.